Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos a mais uma aula de tipologia textual, né? Nós vamos hoje mais uma vez, né? Porque esse assunto ele é bem mastigado o tempo todo, né? A gente sempre está falando porque ele é de suma importância, independente de quem vai fazer Enem, de quem vai fazer vestibular, né? Porque a gente não estuda apenas para isso. A gente não escreve apenas para isso, a gente não lê apenas para essa finalidade, né? Mas para a vida, né? Para qualquer necessidade social, ok? Então vamos lá trabalhar o que é tipo textual, o que é gênero textual, quais os tipos, né? E quais os gêneros textuais, que essas tipologias textuais, né? Que esses gêneros, na verdade, se apropriam dessas tipologias, tá certo? A gente vai mais uma vez reforçar essa questão aí com vocês, certo? Vamos lá. Gênero e tipo textual, ou gêneros e tipos textuais, né? É a mesma coisa, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, exatamente isso, né? Mas um não sobrevive sem o outro. Não existe tipo textual sem gênero textual, não existe gênero textual sem tipo textual. Quando se fala em tipo textual, né, tipo textual que vem de texto, e texto é algo genérico, clássico, né, a produção textual é quando você se apropria de palavras, de expressões, de recursos gramaticais para produzir alguma coisa, né. Tipos textuais está ligado a uma estrutura, né, a uma estrutura. E o gênero textual está ligado, em outras palavras, né, está associado, em outras palavras, à questão da utilidade social. Ok? Na verdade, o gênero textual é a parte concreta. Ok? O tipo textual se materializa no gênero textual. Né? Quais são os gêneros que se apropriam dos tipos textuais, dessas estruturas textuais? É isso que a gente precisa reforçar, né, o tempo todo, né? E isso precisa ficar na cabeça de vocês. Porque a gente apalpa, a gente pega no gênero, né? Mas ali no gênero tem um tipo textual, né? Aquele gênero se apropria de um tipo textual, ok? Vamos lá, uma questão de teoria. Tipologia textual é o uso de determinadas palavras, determinados tempos verbais, determinadas relações lógicas para a construção de um texto, para dizer algo. Além dessas marcas que a gente acabou de falar, cada tipo textual tem um propósito, uma narração, que é quando conta uma história. E para ser uma narração, vocês sabem que tem que haver o quê? Tempo, espaço, localização, o que aconteceu, uma trama, um enredo, uma descrição apresenta as características físicas ou psicológicas, embora também conte um fato de uma determinada entidade, uma exposição, uma dissertação, apresenta fatos da realidade, uma argumentação, que é o texto do momento, né? Defende uma ideia de que a tese, defende a ideia ou uma tese, e a injunção, que é outro tipo textual, procura provocar uma reação do interlocutor, seja ela física ou verbal, né? Um texto instrucional, em outras palavras, né? Traz uma instrução. Aí nessa questão aqui, olha, nessa definição teórica aqui, já trouxe exatamente a função do tipo textual e os tipos a função do tipo textual e os tipos de texto, né? A narração, a descrição, a exposição, a argumentação e a injunção, que são clássicos. Vocês já veem isso o tempo todo. Tipologia textuais, classificação segundo as sequências de informação do texto, né? Está associada à classificação segundo as sequências de informação do texto. É uma estrutura textual, né? Quando é que eu sei que é uma narração? Porque eu conto um fato, porque o fato está inserido num espaço, num tempo, quem está envolvido nessa trama, nesse enredo, ok? Porque é uma dissertação, porque traz uma argumentação, uma persuasão, um convencimento de uma ideia, de uma tese. São características do tipo textual. E o gênero, quais são os gêneros que se apropriam desses tipos textuais? São diversos. E o trabalho aqui não é que você decore. Quais os gêneros que se apropriem da narração, ou da descrição, ou da dissertação, ou da argumentação?
mas que você saiba distinguir, né? Que você saiba que nós tenhamos essa competência, né? É importante. Os gêneros textuais estão ligados à classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade. Então, está relacionado à função social. O gênero textual está relacionado à função social. E o tipo à estrutura, entende? Veja um exemplo aqui de um texto que eu sempre trabalho, né? Que é o texto O Bicho, de Manuel Bandeira. Esse poema aí belíssimo, né? Olha, já estou dizendo aqui, ó, que nós estamos aqui visualizando um gênero chamado poema, por conta da estrutura de um poema verso abaixo de verso, né? A questão rimática, a questão da emoção, ok? São características de um gênero poema, né? Então, o gênero textual é um poema. Observem que primeiro a gente observa o gênero. A gente se depara com o gênero. A partir da leitura que a gente observa se há uma narração, uma descrição, uma dissertação, ok? Uma argumentação, uma exposição, uma injunção. Aí é que a gente vai saber. Manuel Bandeira diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade, né? O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, olha, um poema que se apropria aí do gênero da narração, porque conta um fato, né? Ele visualizou, né, de longe, né, uma pessoa, né, e foi se aproximando. Ele viu de longe ali um bicho, né, catando comida entre os detritos, no lixo. Né, que é o que a gente imagina, que esteja ali catando comida entre os detritos, seja um cão, um gato, um rato. Mas, para surpresa e indignação do autor, né, o eu lírico aí, Manuel Bandeira, que externa aí o sentimento de todos, né, para surpresa dele, o bicho quem era? Era o próprio homem, né? Então, é um texto que traz. É um gênero textual, poema, que se apropria da narração. Não é? Que se apropria da narração. Conta a história, uma história de degradação humana, né? De degradação humana. Se apropria da narração. E ainda traz uma reflexão, né? A gente pode dizer aí que ainda tem teor de argumentação. Ok? Porque não existe um texto com uma única característica textual, né? Pode até predominar uma, mas pode haver mais de uma. Então, eu espero que já esteja ficando claro. Ok? Vamos continuar. Os tipos textuais são esses clássicos: a narração, a descrição, a argumentação, a injunção, a exposição. São esses, né? Narração quando conta uma história, descrição quando além de contar, mas se preocupa com os detalhes, com as características. A argumentação quando tem o papel, a função principal de defender uma tese, de argumentar, né, de tecer um comentário, de opinar, de convencer. A injunção de trazer uma instrução. E a exposição de trazer uma exposição de algum acontecimento. Está, por exemplo, no ramo da reportagem, do texto jornalístico, né? Olhe quantos gêneros textuais se apropriam da narração. Conto, fábula, lenda, mito, biografia, romance, novela, piada, crônica, notícia, relatos. Da descrição, um laudo médico, uma guia de viagem. Um perfil em comunidade virtual, um relatório, um texto publicitário se apropria também da descrição. E o texto publicitário ainda pode se apropriar da argumentação. Não existe um gênero fechado naquele único tipo textual. É o que eu disse antes. Ele pode predominar, mas ele não é único e acabou. A argumentação, né? Quais são os gêneros que se apropriam da argumentação? O editorial, a carta do leitor, a assembleia, não é? Uma assembleia de síndicos, né? Síndicos e moradores, né? De condôminos, moradores de prédios, né? Daquela assembleia, né? Ordinária, extraordinária, dentro de entidades religiosas, né? Debates, resenhas, não é essa resenha, a briga não, a resenha é um texto crítico. Os ensaios, que é também um texto crítico, um texto de opinião, o artigo de opinião. A injunção, que é o manual de instrução, se apropria da injunção porque traz uma instrução, manual de instrução.
A receita de bolo, o regulamento, as leis, né? O Código Civil, Código Penal, regra de jogo, receita médica. Tantos gêneros também podem se apropriar da injunção. A exposição, o artigo científico, né? O artigo de divulgação científica, o seminário, a palestra, o verbete, ok? Aquele dicionário, reportagem, a notícia, o resumo, o fichamento. Então, vários gêneros textuais podem se apropriar de um texto, né? Vamos por parte. A narração. O objetivo da narração é narrar um fato. Todos já sabem. O fato real ou um fato fictício. A caracterização. O verbo de ação, verbo no passado, marcadores temporais, presença de conflito, de um acontecimento, presença de personagem, de enredo, de sequência temporal, e o tempo vai progredir, né? Os exemplos de gêneros que se apropriam desse texto, né? Desse tipo textual, a gente já viu, mas repete. A anedota, o diário, o romance, o conto, a crônica, a notícia, a lenda, a fábula, o relato, a biografia, né? Biografia também pode estar também dentro da... Pode se apropriar também da descrição. E olha aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe uma crônica, eu sempre trabalho com crônica. Acho um gênero textual muito bom para a gente trabalhar. E, inclusive, quando essa crônica, porque existem diversos tipos de crônicas, né? E eu já fiz uma videoaula só sobre crônica. Quais são os tipos de crônicas e a função da crônica, as características da crônica, que a gente só vai discutir um pouco sobre esse texto, porque ele é extenso, e para não ficar a videoaula ainda mais extensa, aqui vem uma crônica que fala sobre o primeiro pelo, né? É do cronista Mário Donato. Fala da história do diálogo aí, que essa característica da crônica, é esse diálogo, né? Fala da história, né, do diálogo entre um pai, né? O pai e um filho. O filho que, de repente, porque surgiu um pelinho ali no queixo, né, na pontinha do queixo, ele já se acha homem, né? E já quer falar mais grosso com o pai. Aí, só para a gente não ficar só nas palavras, porque esse material vocês vão receber e vocês vão ter acesso à leitura, né? Melhor. Vocês façam isso, né? Aí o pai diz assim: Elias, aquele pedacinho de gente, com a cara mais atrevida deste mundo, plantou-se diante do pai, que lia o jornal. Pai, eu já sou um homem. Como o pai não desse sinal de ter ouvido, repetiu: Pai, eu já sou um homem. E assim ele continuou, né? Vejam mais embaixo. Ora, meu filho, é apenas um fio. Por que ele diz que é? Por que ele diz que é homem, né? Porque surgiu, né? É porque o senhor, meu filho, acha que se tornou um adulto de ontem. E por que o senhor, meu filho, acha que se tornou um adulto de ontem para hoje? O pai pergunta para o filho, né? Aí o senhor está vendo aqui? E apontava um pontinho preto no queixo. Está vendo? Não vejo nada. Venha mais perto, né? Será que estou vendo um pelinho aí? Aí, por conta desse pelinho, ele já se acha homem, né? Aí o pai conta que também surgiu na avó, né? E a avó nem assim se achava homem. Aí vejam como continua, né? O desenrolar da história. Claro, quando você era menino, ia ganhar uma bicicleta dessas, que você sempre quis. Mas sendo um homem, vou dar a você um aparelho de barba. Ele não estava fazendo tanta questão de dizer que era homem, e que porque ele estava já se achando homem, porque tinha nascido esse pelinho, ele queria um aumento, né, na mesada dele, né? Um aumento, né? Se ele já se achava homem, né? Já queria um aumento na mesada, né? Aí o pai diz: então eu ia dar essa bicicleta e agora eu resolvi lhe dar um aparelho de barbear, né? Vou lhe dar um aparelho de barba, né? Aí o garoto apoiou-se num pé, depois no outro, profundamente pensativo. Ia perder aquela sonhada bicicleta. Resolveu: pai, vamos fazer uma coisa. Eu deixo para ficar homem mais tarde e o senhor me dá uma bicicleta, certo? Olha aí. Quando vem a responsabilidade, aí é menino, né? Mas na hora de cobrar é homem, né? É essa leitura que a gente tem aí, né? Veja aí. Então, crônica se apropria da narração. Se apropria da narração. A anedota também se apropria da narração. O que é uma anedota? É uma piada. Avô, podes fechar os olhos um bocadinho? Mas por que, meu netinho?
Porque a mãe diz que quando o avô fechar os olhos, nós vamos ficar ricos. Olha aí, piadinha, né? Aqui também, nós temos aqui também um gênero textual que também se apropria da narração. É só você fazer a leitura quando pegar esse material. Ok? Nós vamos só comentar. Que é sobre um relato de experiência. Relatos de experiência também se apropriam da narração, porque relata as experiências vividas por alguém, né? E é tão interessante esse tipo textual, relato de experiência, porque ele vai contar exatamente só um pedacinho. Mesmo depois que passei a usar uma prótese, não conseguia me livrar da depressão. Para piorar, perdi o emprego de motorista e o departamento de serviços infantis do Tennessee, porque ficaram com medo de que eu não fosse mais capaz de dirigir, né? Mas, certa manhã, acordei com a TV ligada e lá estava uma moça de 16 anos que sofreu uma queimaduras graves no rosto, nas mãos e nas pernas, e estava reaprendendo a andar. Tinha um sorriso e parecia olhar diretamente para mim quando disse: a gente não deve desistir nunca. Naquele momento pensei, foi só um olho, posso superar, e superei. Então aqui é um relato de experiência de um homem, né, que perdeu o olho, que perdeu o emprego, né, e que ficou em depressão, mas depois dessa reportagem, né, ele se sentiu motivado a permanecer lutando em prol da vida, né. Então aqui o relato de experiência também se apropria, né. Esses textos é para ilustrar, é para exemplificar, ilustrar, que se apropriam da narração. Okay? Outro texto é a autobiografia. A autobiografia, né, de Joyce Meira Lima, né, de 17 anos, quando ela tinha 17 anos. Né? A autobiografia, é importante você fazer a leitura da autobiografia para você também aprender a fazer a autobiografia, né? Para você se apropriar de uma crônica, de uma anedota, de um relato de experiência, de uma autobiografia, né? Meu nome é Joyce Meira Lima, tenho 17 anos, nasci na cidade de Piauí, na Bahia, no dia 28 de outubro de 1995. Essa cidade nunca tinha visto, né? Ouvido falar, né? Piau. Sou filha de Elias Santos Lima e Cristina Meira de Souza. Estudo no Colégio Municipal José Mendes de Andrade, na CMJMA. Estou cursando o 9º ano B e no turno vespertino. Também estudo na instituição de ensino Microlins. Faço rotinas administrativas em inglês, né? Ela contando aí a rotina dela, né? O presente dela, é a autobiografia, né? É importante você continuar a leitura. Nós não vamos continuar por conta para não ficar extensa. Vejam outro tipo textual. O tipo textual descritivo. O objetivo é descrever seres, paisagens, conceitos. Ele traz também um relato de um fato, mas o maior objetivo é descrever, caracterizar, é trazer essas minúcias. Desculpem. Características, né? Verbos de estado, no pretérito imperfeito, do indicativo, no presente do indicativo. Formas nominais do verbos, bastante adjetivação. Texto descritivo, onde predomina a descrição, tem que ter essa presença bem característica, que é a adjetivação, e o sentido figurativo, ocorrências simultâneas, e o tempo vai parar, né? Então, a adjetivação é uma característica, assim, que já é o que caracteriza já a descrição. Porque o que é descrição? É o ato de caracterizar. Tá certo? Onde é que eu posso encontrar um texto descritivo, né? A gente já repetiu, mas a gente já disse, mas pode repetir. Nos anúncios de classificados, nos cardápios, nos laudos técnicos, nos fichamentos, nos resumos, tá certo? Nos relatórios. A gente também pode identificar. Olha aqui um exemplo de classificado, né? Olha um classificado aqui bem interessante. Procura alguém para tomar conta do meu coração. Não necessito experiência anterior. Apenas carinho, compreensão, dedicação exclusiva. Olha,
Tem que ter um pouquinho de ciúmes, alegria contagiante, abraço apertado e muita paixão. Dou tique de afeto e vale felicidade. Pagamento de infinitos beijos por mês. Quem quer, se inscreve. Olha aí um classificado interessante, né? Observa que, voltando ao classificado, veja que aqui há uma descrição da pessoa que ele procura, né? A pessoa que tenha ciúme, que seja alegre, que abrace bastante, que seja movida a paixão, né? E que ela vai dar kits, afetos, felicidades. Olha aí o pagamento, né? O pagamento é sentimental, né? É amoroso, né? Olha, o currículo vitae também é um exemplo de gênero textual, né? De gênero textual que também se apropria da descrição. Relembrando que o classificado se apropria da descrição por conta da adjetivação, por exemplo, tá certo? Das caracterizações. Não é qualquer pessoa que ela está procurando, são essas pessoas que têm essas características. Se você não se enquadra, não se inscreve. O currículo, né? O currículo, que você usa o currículo para entrar aí, para galgar em uma vaga de emprego, né? Para entrar aí numa vaga de emprego, numa empresa, né? Para ser chamado. Olha aí, ele não pode ter tanta coisa, né? Mas é basicamente isso aqui o que você vai ter, né? As suas informações pessoais, né? Já é uma caracterização, sua experiência profissional ou não, as suas habilidades, né? Habilitação, né? Acadêmica, no caso, as suas habilitações acadêmicas, as línguas que você fala, né? E por falar em língua, eu assisti a uma entrevista que quando você não tem domínio, por exemplo, né, inglês, né, fala língua portuguesa, mas arranha inglês. Se você não tem domínio, não diz que fala outra língua, né? Fala a verdade. A sua formação profissional e as suas aptidões e competências sociais, tá certo? Então é mais ou menos isso aqui que você vai colocar, uma foto, né? Olha aí a estrutura de um currículo, você que nunca fez, relê aí, né? E faz. Certo? Outro gênero textual que se apropria da descrição é também o relato pessoal, né? Relato pessoal. Se apropria também da descrição. O relato de experiência, vários textos que percorrem a linha da descrição, podem percorrer também a linha da narração, tá certo? Agora, o que a gente tem que observar é se há uma predominância de caracterização, então é descrição. Se há uma predominância apenas de narração de fatos, então é narração. Mas alguns gêneros eles não são exclusivos só de um único texto. Eles podem ter também características de outros textos, de estruturas de outros textos. E para isso você precisa desse conhecimento do que é tipo textual, de qual é o objetivo do tipo textual, e o que é que traz aquele gênero textual. Porque gênero, ele atende uma necessidade social, ok? Olha aí, mais uma definição de gênero textual. Ele atende uma necessidade, né, social, ok? Uma necessidade da sociedade, do cotidiano. E dentro desse gênero textual é que a gente observa um tipo textual. Uma narração quando conta, uma descrição quando caracteriza, uma exposição quando aborda um fato científico, por exemplo, né? Um fato, uma notícia, por exemplo. Uma argumentação quando há um convencimento, uma persuasão, né? Uma opinião. Então, a gente tem que observar esses pontinhos. Olá, eu sou a Ana e tenho 9 anos. Eu moro em Santa Cecília. Na minha cidade tem umas 20 mil pessoas. Ele colocou uns 20 mil, né? Porque isso é uma produção de um relato pessoal de uma adolescente, né, que ainda está na formação, né, 6º, 7º ano. Mas você, quando for fazer seus relatos seus relatos pessoais, né, relato pessoal, aquele relato de experiência, você observe a linguagem, né? Você já faz ensino médio, então você observa a linguagem, observa aí algumas coisas que foram cometidas aqui que você não pode fazer do mesmo jeitinho, né? O nome da minha mãe é Valdete, do meu pai é Ivan.
eu tenho 300 amigos. Na minha casa tem 7 pessoas, eu tenho um gato. Veja, ausência de pontuação, né? Ou pontuação inadequada. Minha professora, né? É muito bonita e gosta de mim, e eu gosto dela. Quando não tenho amigos, fico triste. Eu fui mordida por um cachorro. Eu tenho dois apelidos, Neguinha e Nanica. Tenho uma irmã e o nome dela é Luana, né? É um relato de experiência pessoal feito por uma menina ainda que está na fase, né, de aprendizagem. A biografia também se apropria da descrição, porque ela retrata muita coisa, né? Características físicas, características psicológicas, lugar onde viveu, o nome dos pais, o que faziam os pais. Então traz as minúcias do texto, traz os detalhes, né, das pessoas, né, da vida das pessoas. Então na biografia vai predominar a descrição mesmo, a descrição. É a descrição de João de Souza Lima, né, nasceu em São José do Egito, Pernambuco, chegou em Paulo Afonso, com poucos anos de nascido e tornou-se filho adotivo das doces e amáveis terras baianas, né? Quem é essa pessoa, né? Então continua aí a leitura. É um exemplo de texto descritivo. É um exemplo, né, de gênero que se apropria do texto descritivo. Olha outro gênero, lista de compras, né? Quem é que faz isso, né? Quem é que faz? Mulheres donas de casas, né? Fazem as listas de compras, né, para ir ao supermercado. Ou deveriam fazer, né? É recomendado até fazer, para não fazer não comprar além do que precisa, né? Então a lista de compras dessa lista aí bem organizadinha, né? Diversos, está tão organizado que eu acredito que quase ninguém faz. Frutas e verduras, a utilidade de limpeza, bebidas, higiene, carne, né? Tudo direitinho, qual é a carne, bem linda a lista de compras. Se fizéssemos exatamente assim, né? Devíamos copiar, né? Eu só coloco qual é o supermercado que eu devo ir, o que é que eu devo comprar, mas separar assim não coloco não. Mas é lindo assim, gostei. Então vamos lá, lista de compras é um gênero textual que se apropria, né, da descrição. Dentro da lista de compras, do gênero lista de compras, está presente um texto descritivo. Por quê? Por conta dos detalhes, tá certo? Da caracterização. Outro tipo de texto é o texto expositivo. O objetivo dele é expor informação. Que gênero textual traz uma informação? Que gênero textual? A reportagem, a própria notícia, o seminário, o verbete de enciclopédia, né? O dicionário, o ensaio editorial, o relatório, né? O relatório também aí na linha da exposição. A linguagem objetiva, o uso de verbos no presente, predominância de terceira pessoa, ele, né? Quem se apropria? Olha aqui uma reportagem. Essa reportagem foi bastante divulgada, né? Justiça com as próprias mãos, que foi o caso daquele jovem que furtou uma bicicleta, mas aí a pessoa pegou, né, e tatuou na testa dele, né, a frase, né, eu sou ladrão e vacilão, e essa pessoa também respondeu, né? Quem não assistiu isso aqui, né? Então, isso aqui essa reportagem, o gênero reportagem, se apropria da exposição. Por quê? Porque traz uma informação. O artigo de divulgação científica também se apropria do gênero expositivo, porque traz uma informação. Por que devemos ter cuidado ao andar descalço na areia, né? Por que não devemos andar descalço, né? Andar descalço traz um prejuízo enorme à saúde, né? Por que não devemos fazer isso? Aí você pega esse artigo de divulgação científica, ele não está aqui, mas você tem a curiosidade, né? E vai pesquisar e ler por que não se deve, né? Principalmente na areia, né? Aqui um artigo de divulgação científica sobre o benefício do açaí. Eu já gosto de açaí, pelo que eu li, meu Deus do céu, né? Açaí faz bem para a cabeça. De acordo, só vou ler o último parágrafo. De acordo com Machado, é provável que o consumo do fruto, e não só do extrato, já traga vantagens. Um estudo mostrou, por exemplo, que 120 mililitros de suco por dia promoveram um efeito anti-inflamatório capaz de amenizar a dor. Açaí na tigela cairia igualmente bem, pois contém a polpa do alimento. Basta evitar certos
com acompanhamentos, né? Como xarope de guaraná, o leite condensado. Prefira frutas naturais e um pouco de mel. E não abuse da granola. Pronto, olha aí. Se apropria da exposição porque traz um esclarecimento, né? Uma informação e uma informação de utilidade. Está vendo aí a utilidade social? O que é um texto dissertativo argumentativo? Ó, tem o texto expositivo, que é da linha da dissertação, mas tem o texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Olha, dissertar, gente, dissertar é um gênero textual no qual se defende um ponto de vista sobre um determinado assunto. Através dele é possível uma pessoa desenvolver uma postura crítica sobre acontecimentos no geral. Dissertar é isso. Dissertar é você trazer uma opinião sobre determinado assunto, né? Uma opinião, seu ponto de vista sobre determinado assunto. Não simplesmente não gosto, gosto, mas dizer porque não gosta, porque gosta, porque concorda, porque discorda. Ok? Baseado em fatos, em dados. Não pode ser clichê, não pode ser discurso comum, baseado no discurso comum. Embora muitas vezes é necessário. Mas algo com fundamento. E que a gente só vai aprendendo à medida que lê, que escreve. Não tem segredo. Não tem mágica, aliás. A mágica é essa. É ler, é escrever. Quer produzir melhor? Quer escrever melhor? O caminho é a leitura. O caminho é escrever. Na dissertação, agora, o que é uma dissertação argumentativa? Porque é o texto do momento. É o texto para quem vai fazer Enem. É o texto para quem vai fazer vestibular. É o texto para quem vai precisar fazer. De repente você está ali precisando de uma vaga de trabalho, mas tem N candidatos e ali você se depara com um texto. Aí faça aí um texto, uma carta aí de solicitação. Por que você deseja tanto entrar nessa empresa? Você pode se deparar com uma situação dessa. E você vai precisar fazer um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Meu desejo é trabalhar nessa empresa porque vira, porque mexe, porque sobe, porque desce. Não sei. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar quais os argumentos? Por que você deseja tanto aquela vaga de emprego? Só porque você precisa? Né? Vai colocar apenas isso? Você corre o risco de não ficar. Porque os argumentos que vão sair ali podem ser melhores que esses argumentos. Né? Então, a gente precisa se preparar. A argumentação é uma sequência discursiva na qual são apresentados indícios, dedução e opiniões que objetivam justificar um ponto de vista. Dissertar e argumentar, né? Olha, bicho papão, mas não é nada assim impossível, né? Pode ser algo assim que dê mais trabalho, porque vai exigir mais leitura, mais escrita, outras competências, mas não é nada impossível. Através dela é possível validar a ideia que o autor ou a autora do texto julga verdadeiro. Estava fazendo isso, ok. Vamos lá, vamos continuar. Vejam aqui essa parte. O texto dissertativo expositivo vai predominar apenas a exposição e a explicação, né, no dissertativo expositivo. Que é o caso, por exemplo, do artigo de divulgação científica. Predomina ali apenas a exposição do conteúdo. A exposição, a explicação científica. Na reportagem, a exposição do conteúdo, a explicação da reportagem, né? Porque a reportagem, ela parte de uma notícia. E por falar nisso, né, quem esqueceu que é a diferença entre uma notícia e uma reportagem, que não dá para a gente ver aqui, mas você vê numa aula que eu fiz especificamente sobre esse conteúdo. Qual é a diferença entre notícia e reportagem? Quais são as características, ok? Já a argumentação vai predominar o uso de argumentos. Veja que é algo maior. Eu não vou só expor, eu vou argumentar. Visando o quê? O convencimento, visando convencer aquela pessoa que vai ler o meu texto de que aquela minha ideia deve ser considerada. E que ele deve passar para o meu lado, entendeu? Convencer. O que é convencer? Né? Lembrem-se daquela propaganda, né? Porque na propaganda também tem aí um teor de argumentação. O gênero propaganda, né, e propaganda
Tem a questão da argumentação, né? A argumentação. Você vai convencer alguém, convencer, né? Compre batom, seu filho merece batom, aquela propaganda bem antiga, né? Apresenta, em todos esses textos tem que apresentar, olha, a estrutura, a introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é uma introdução, a apresentação do assunto sobre o qual se quer se escrever, né? O desenvolvimento, a exposição das informações, o conhecimento a respeito do assunto. A conclusão, a finalização do texto com o encerramento do que foi dito, isso na exposição. Veja na argumentação, que requer muito mais. Na apresentação da argumentação, né, que é o texto que você faz para o Enem, por exemplo, você apresenta o assunto sobre o qual se escreve, apresentando o que você quer defender, né, a apresentação da tese, do ponto de vista assumido em relação a ele, né? No desenvolvimento, que é a parte maior do texto, a introdução é pequena, mas eu já tenho que deixar o meu leitor estimulado, né, com gosto, para continuar a leitura do texto, porque a introdução é a porta de entrada. A introdução. No desenvolvimento, a fundamentação do ponto de vista e sua defesa com os argumentos. Aí você vai defender a tese. Por exemplo, você vai falar sobre violência doméstica e você vai e diz que violência é uma covardia, né? De repente você coloca ali, você não vai colocar exatamente ou só isso, né? Mas digamos que em um dos seus pontos lá na introdução você diga que no texto argumentativo você coloca que é uma covardia, né? É uma covardia de alguém para com de um homem, né? A violência doméstica, uma covardia, né? Feita por homens, né? Para o gênero mais frágil, né? Uma violência que pode ser física, que pode ser verbal, né? Então, esses são os seus ganchos. Isso você colocou na introdução. No seu desenvolvimento, você vai ter que argumentar por que é uma covardia, por que é uma agressão, pode ser uma agressão física ou verbal. Você vai ter que argumentar aquilo que você já apontou na introdução. Não significa que a introdução é uma coisa, o desenvolvimento é outro. Não, tudo tem que ter um elo, uma coerência textual. Se ficar descontínuo, você vai levar ponto de corte, tá certo? Nas competências do Enem. Que eu trouxe também essas competências do Enem, mas eu falo mais sobre essas competências e essas estruturas aí do texto, essas questões, ligações das competências, numa outra videoaula que também já está no meu canal, você pode dar uma olhadinha. A conclusão não é um outro texto, não é uma outra fala, é uma retomada. É um reforço daquilo que eu disse antes. E quando se trata de texto dissertativo argumentativo, eu não só faço retomada, como eu ainda faço uma proposta de intervenção. Eu tenho que ter isso em mente, proposta de intervenção. É uma competência que é solicitada no Enem. Você que vai fazer Enem. Retomada do ponto de vista para fechar o texto de modo mais persuasivo. Então, a exposição é diferente da argumentação. A argumentação é um texto mais complexo, porém não é impossível. Vai exigir muito mais competência, né? Muito mais competência do candidato. Porque a exposição no texto lá expositivo, você vai colocar apenas as descobertas, né? No texto expositivo, no gênero que se apropria da exposição, no artigo de divulgação científica, você vai trazer apenas por que não deve andar descalço, né? Aí pesquisa revela que não deve andar descalço, aí você vai dizer por quê, vai explicar quais são os motivos, né? Finalizar, mas a argumentação não, ela vai exigir convencimento, persuasão, retomada, vai exigir proposta de intervenção. É um texto mais exigente. O texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, isso é mais reforço, é a apresentação da ideia principal ou tese.
O desenvolvimento é a apresentação dos argumentos que você já colocou ali na introdução. É o que você vai desenvolver, os argumentos que você vai desenvolver, que você já colocou lá na introdução, na ideia principal. E a conclusão é a apresentação de resumo de ideia principal e uma sugestão para a resolução do problema. É a proposta de intervenção. Ok? Texto dissertativo expositivo, olha, ainda mais reforço. O objetivo é expor, explicar, interpretar ideias. Os gêneros que predominam eles são os capítulos de livros didáticos, né, os livros didáticos, os verbetes de dicionários, de enciclopédias, né? Os argumentativos, o dissertativo argumentativo é objetivo expor um ponto de vista, opinando ou persuadindo, né, convencendo. Vai predominar no editorial, no artigo, na crítica, na monografia, né, que é um trabalho científico, na tese, na redação de Enem. Ok. E essas são as competências, 5 competências que você vai ser cobrado quando for para o Enem, né, quando for fazer o Enem. E você que faz primeiro e segundo ano, você pode fazer até para se acostumar, né? Se acostumar, para você adquirir experiência, né? E quem sabe você não passa, né? Eu torço que sim. A primeira competência é você dominar a modalidade escrita formal da língua. A primeira competência tem a ver com domínio gramatical. Olha aí o estudo da gramática, né? Aí com força. A primeira competência leva ponto de corte se não tiver domínio gramatical. Colocar o sinal indicador da crase de forma errada, né? Colocar acento onde não pode, vírgula onde não pode, ou não colocar vírgula, né? Achou que já tirou todos os acentos, né? Problema de concordância, de regência, de ortografia, de sentido, né? Então, de conectivos, de conjunção, emprego, mau uso das conjunções, você também pode levar ponto de corte. A segunda competência é compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. A segunda competência tem a ver com o que é que está sendo cobrado. Uma dissertação argumentativa. E você vai narrar um fato. Você já foi anulado. Porque você não compreendeu a proposta. Você não fez aquilo que está sendo pedido. É uma dissertação argumentativa. Você foi narrar um fato. Ok? E além de você compreender a proposta, que é a dissertação argumentativa, você tem que desenvolver aquele conteúdo que está sendo ali, que vai ser colocado ali para você, né? Você tem que desenvolver ainda fazendo ali os elos, né? Trazendo outros conhecimentos de outras áreas que você já viu ao longo das séries, né? De sociologia, de história, ok? E assim sucessivamente. A terceira competência é você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista, né? É você fazer aquela seleção de ideias, né? E que essas ideias fiquem tão bem organizadas, né? Eu trouxe texto aqui para você observar isso. Não vai ser possível ler todos, mas eu trouxe 2 exemplos, a gente vai ler pelo menos um. Para você ver a seleção de ideia do raciocínio, da organização, da interpretação dos fatos, tá certo? Daquele tema que está sendo discutido. De tal forma que você não leve ponto de corte, que não fique um texto incoerente, né? Que não haja uma descontinuidade, né? Mas que haja uma continuidade da sequência textual, da sequência dos fatos, da sequência das ideias, tá certo? A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos da argumentação. Tem muito a ver com a primeira competência, que é ainda a questão gramatical. E a quinta competência e última é elaborar uma proposta de intervenção. Tá vendo que a proposta de intervenção é uma competência exigida pelo Enem para o problema que está sendo abordado, respeitando os direitos humanos, né? Aí falando de aborto, de estupro, né? Digamos que o tema da redação seja estupro, que não vai ser esse, né? Estupro, né? Estupro. Aí uma solução para isso é amputar, né, o membro, o órgão genital. Isso não é proposta de intervenção, você desrespeitou os direitos humanos, né? Olha uma redação de Enem, nota 1000, sobre um tema que foi sobre a questão da propaganda infantil. É de uma pernambucana. Eu vi 10, mas eu trouxe a daqui, né, claro, né? De Pernambuco.
por um bem viver. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças de que realmente é necessário para sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco a afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre o ser humano e o consumo está nascendo desde a infância. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo que infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. É de Dandara Luiza da Costa, pernambucana. Está aí uma redação, né, que ganhou nota 1000, né, porque cada competência dessa vale 200 pontos. Ela ganhou nota 1000. Não porque foi perfeita, mas porque fez um texto perfeito, né? Perfeito no que diz respeito às competências, né? Todas essas competências que a gente falou antes, né? Domínio da norma padrão, compreensão da redação, né? Vocês viram que ela fez vários links com outras competências, com outros currículos, né? Com outras competências, competências de disciplinas, né? De história, de filosofia, de sociologia, né? Seleção das ideias, organização das ideias, demonstrar os mecanismos linguísticos da argumentação, elaboração de proposta convincente. Então, foi uma menina que se saiu bem, ela e mais 10, né? E 10, foram 10 que eu estava lendo. Essa redação foi de 2014, foi sobre a questão da propaganda infantil, né? E essa daqui foi a do ano passado. Nós não vamos ler, mas esse material vai estar com vocês, ok? Essa do ano passado foi sobre o estigma associado às doenças mentais aqui na sociedade brasileira, né? No Brasil, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Danielle Arbex,
retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barcelona. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofridas por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Ok? Então, ele é maiorzinho, a gente não vai ler, mas vocês vão ler esse texto. Vamos partir para a estrutura física do texto, né? O texto, normalmente, né, quando você vai para o Enem, por exemplo, eles delimitam o mínimo de linha e o máximo, né? Texto de 20 a 30 linhas, pode ser máximo 30, pode ser máximo 20 ou máximo 30, você vai ter que ler, vai ficar ali bem atento a isso, a ler tudo antes de passar para a folha definitiva, fazer o seu rascunho antes, tá certo? Isso é extremamente importante. Os grandes professores de língua portuguesa, né, os mestres, os doutores, fazem rascunho, porque é que nós não queremos fazer como alunos, né? Nós devemos fazer, nós não somos perfeitos. E para chegar a uma perfeiçãozinha, né, a chegar àquela produção, né, de Dandara, né, sobre a questão da propaganda infantil, ela não pensa que foi assim, não. Ela fez um trabalho antes, né, e lá na hora ela fez um rascunho também. Faça você também. Tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão, ok? Olha aí, dicas aí da estrutura. A introdução tem o objetivo de apresentar a tese a ser defendida de modo claro, sem argumentar, porque o argumento vai para o desenvolvimento, tá certo? No máximo 4, 6 linhas, vai depender aí da quantidade do máximo de linhas, né? Tem um mínimo também, não sei se são 7, mas você não faz 7, por favor, porque em 7 linhas ninguém diz nada, né? Desenvolvimento pode ter 2 ou 3 parágrafos, mas você começa apenas com 2, né? Você vai começando com 1. Se você fizer uma redação com 3 parágrafos, significa que você fez introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas você vai melhorando isso, né? Aumentando os parágrafos no desenvolvimento, para no dia da sua redação de Enem, por exemplo, você ter mais oportunidade de ganhar nota máxima, ok? E entrar naquele curso que você tanto almeja. Mas não deixe lá de tentar, de já tentar agora, de fazer agora. Vai sair o Enem agora, né? Mesmo com todo esse problema, mas faça. Você vai adquirindo experiência. No desenvolvimento tem o objetivo de apresentar os argumentos que você os argumentos que você já pontuou lá na introdução. Na introdução, veja que é um link, ok? É um texto coerente. E a conclusão, o desenvolvimento é a parte maior do texto, tá certo? A conclusão de 5 a 7 linhas, você pode observar que a conclusão ela só é maior que a introdução, mas ela não pode ser maior que o desenvolvimento, ok? O objetivo aqui é apontar uma solução viável para o problema, né, que você está tratando, exposto na introdução e discutido no desenvolvimento. Veja que não é outro texto, né? Muito bem. Aí agora a gente parte para um outro tipo textual. Nós ficamos mais tempo no tipo textual argumentativo, porque é o texto do momento, né? O tipo textual que é muito solicitado aí. Enem, vestibular, proposta de emprego, né? Para você adquirir aquela vaga ali de emprego. Então, procure, porque é aquele texto em que você coloca sua opinião e convence. Ok? Mas temos também, além do texto narrativo, descritivo, dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, nós temos ainda o injuntivo, né, que são os 5 clássicos, né? Nós vamos terminar com esse. O texto tem como finalidade trazer uma instrução ao leitor, minha gente, ao interlocutor, né? Por esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo, né? Venha, faça, unta, olha a receita culinária, né? 2 ovos, unta a forma, coloque no forno, 180 graus, né? Unta a forma, coloque no liquidificador, veja os verbos, coloque, unta, né? Adicione, verbos no imperativo, é uma marca do texto injuntivo, ordenando ou sugerindo, tem essa instrução.
Ele pode ser instrucional ou pode ser prescritivo, né? O instrucional, a orientação não é coercitiva, não estabelece claramente uma ordem, mas uma sugestão, um conselho, né? Por exemplo, instrucional é numa receita de bolo, numa receita culinária. Já prescritiva, a orientação é uma imposição, uma ordem baseada em condição sine qua non, né? Tem que acontecer, são as leis, os códigos. Se você não fizer, você corre o risco de sofrer as penalidades, né? Letra A, aqui no instrucional, o texto que predomina no livro de autoajuda, no manual de instrução de eletrônico, né, no manual de instrução de programação dirigido a determinados funcionários de uma empresa sobre as metas, funções e etc. Uma ingênua receita de bolo escrita pela sua avó predomina a injunção instrucional. Agora, a injunção ou um injuntivo prescritivo vai predominar na receita do médico, né? Se você não fizer, a receita do médico é prescritivo mesmo. Ele prescreveu. Se você não seguir, você corre o risco de não se curar, né? Transmitida a um enfermeiro responsável, né? Quando ele transmite aquela ordem, né, a receita ali para medicação daquele paciente, a enfermeira, se a enfermeira fizer diferente, ela corre o risco de sofrer penalidade dela matar, inclusive, aquele paciente. Nos artigos da Constituição ou do Código de Processo Penal, na norma da língua portuguesa, as normas da língua portuguesa você tem que respeitar na hora de escrever, por exemplo, né? Nos manuais de guerrilhas, nas cláusulas de um contrato, né? Contrato de aluguel, contrato, sei lá de quê, ok? Nos editoriais de um concurso público, você tem que seguir aquela norma. Então, é injuntivo prescritivo. O prescritivo é mais, olha, é imposição. O instrucional não é uma sugestão, mas não deixou de ser um texto injuntivo, ok? Quem é que se apropria da injunção ou do texto injuntivo? A receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regulamento, a propaganda. Olha a propaganda aparecendo aqui também. Olha, os mapas mentais de direitos constitucional, né? Predomina a injunção, o texto injuntivo. Os mapas conceituais, aquele código, né, aquele livrinho do Código Civil Penal brasileiro, né? Aquele o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Predomina ali, aquilo ali é um gênero. Mas ali predomina o tipo textual injuntivo. Por quê? Porque traz uma instrução ou coercitiva, né, exigindo, ou apenas sugerindo. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, das leis de trânsito, das leis do Código Civil, né? É uma imposição, tem que fazer. No direito dos idosos, olha, nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, né? Sentar ali na cadeira do idoso no ônibus, né? Você pode e não querer sair quando ele chega. Aliás, você não pode nem sentar, você não, né? Todos nós, né? A gente não pode nem sentar, a gente ainda não é idoso, né? Aquele lugar não é pra gente, é pra gente ficar em pé, né? Tem que respeitar. Olha ali predomina, predomina no direito dos idosos, né? Um texto injuntivo. Todo idoso tem direito a uma acompanhante em caso de internação, tanto na rede pública quanto na rede privada. Plano de saúde não podem reajustar o valor por mudança de faixa etária. Transporte urbano e interestadual são gratuitos e eles têm lugar ali, reservado. 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados são reservados a eles, tem que ser respeitado. Desconto de 50% no valor de ingressos para eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer. Atendimento prioritário em espaços públicos e privados. Olha os direitos aí dos idosos, do teu avô, da tua avó, do meu avô, da minha avó, né? Do meu pai, da minha mãe. 3% das unidades residenciais de programas habitacionais públicos são reservados aos idosos. Pensão alimentícia, caso não tenham condições de se sustentar. Isenção da parcela de imposto de renda, uma vez por mês. Aumento de 25% do benefício da aposentadoria, caso o idoso seja dependente de cuidador. Olha aí. Outro gênero, né? Esse gênero é chatíssimo, né? E ainda mais quando ele vem em inglês, né? Né, gente? Que a gente não domina, né?
Quem domina, ótimo. Mas até os que dominam, mesmo estando... mesmo estando em língua portuguesa, mas é um gênero chatinho, né? Que gênero é esse? É o manual de instrução. Manual de instrução é um gênero textual em que se apropria do texto, do tipo textual injuntivo. Agora, injuntivo prescritivo ou injuntivo, qual é o outro? Instrucional. O injuntivo instrucional, ok? Porque ele não é uma imposição, uma ordem, mas é uma sugestão. Aliás, acho que é uma imposição, porque se você fizer diferente, você corre o risco de quebrar o objeto, né? Faça diferente, monte diferente para ver se pega. A receita de bolo, né? A receita aí de brigadeiro, como fazer esse brigadeiro, né? É um gênero que se apropria do texto injuntivo, ok? Se apropria do texto injuntivo. Olha aí, ó, a característica aí do gênero, isso é para uma função social, né? Fazer um bolo para quem adora, né? Eu gosto. Agora vem um texto aí, um texto híbrido, que é um gênero que relembra outro gênero, né? Fique esperto, receita para passar de ano, ok? A mesma estrutura do gênero receita de bolo, receita culinária, mas para você fazer outra coisa. 1 litro de disciplina, a receita é sobre como passar de ano. 1 litro de disciplina, 2 colheres de capricho, 6 xícaras de fixação, 1 vidro de obediência, 7 gotas de responsabilidade, caneta, lápis, borracha, caderno e bastante atenção. Modo de fazer, coloque tudo numa mesa forrada. Junte a disciplina com a obediência e amasse bem. Coloque por último o capricho e a responsabilidade e espere o resultado das avaliações. Você vai sair bem, você vai passar de ano. É um texto híbrido, né? Aí é um exemplo de texto híbrido. Se apropria do gênero textual receita culinária, né? A mesma característica, né? Mas ensinando você a fazer outra coisa. Não é fazer um bolo, mas você se dá bem na vida, né? Quem se dá bem no estudo se dá bem na vida. Não tem outro caminho. Lícito, não. Gêneros híbridos, segundo Koch, né, 2006. Este fenômeno, também chamado de hibridização, mescla de gêneros ou intertextualidades intergêneros, consiste na possibilidade dos gêneros se apresentarem de forma híbrida, isto é, assumindo a forma de outro gênero. O hibridismo textual é um recurso muito utilizado por produtores de textos para chamar a atenção do leitor. No entanto, esse leitor precisa ter um conhecimento prévio do que é gênero textual e do que é tipo textual, né? Não um conhecimento formal acadêmico, mas um conhecimento de mundo que permita que ele mesmo possa distinguir os objetivos colocados em cada texto que ele lê. Que gênero é esse? Ele se apropria de que texto, ok? Que é o que nós estamos vendo. Vimos até aqui. O conhecimento sobre gêneros, portanto, é sistemático, foi o que nós acabamos de fazer. Por outro lado, por estarmos tratando de algo abstrato, que o texto é abstrato, ele se materializa no gênero, pois não se pode mensurar ou prever o conhecimento de gênero de cada indivíduo. Esse conhecimento é, ao mesmo tempo, complexo e dicotômico, por implicar elementos cognitivos e sociais. Foi uma definição do que é gênero híbrido na visão de Guidori Koch, tá certo? E para terminar, terminou. Aí tem um resumo aí dos aspectos tipológicos, né, dos tipos textuais, narrar, relatar, argumentar, expor e descrever, ok? E os gêneros que eles se apropriam. Narrar, quem se apropria da narração, conto, fábula e assim sucessivamente. Quem se apropria do gênero relatar, relato de experiência, diário íntimo, né? Diário íntimo já caiu em desuso, né? Carta pessoal também, né? Reportagem, crônica social, anedota, autobiografia, biografia, currículo, né? Notícias, relatos históricos. Quem se apropria da argumentação, o texto de opinião, a dissertação escolar, a dissertação para o Enem, carta do leitor, carta de reclamação, carta de solicitação. Tem uma videoaula só com esses aspectos também da argumentação. Esse gênero também da argumentação. Vai lá no meu canal e você estuda mais sobre isso. Debate regrado. Quem se apropria do texto expositivo, a exposição oral, seminários, conferências, palestras, tá certo? Os verbetes. Quem se apropria de descrever ações, as instruções de montagem, receita, né? Que é a injunção. O regulamento, a instrução de uso, o texto prescritivo, né? As regras de jogos, os comandos diversos. Pronto?
terminamos a nossa aula sobre tipo e gênero textual. Eu espero que essa aula, nesse vídeo que ficou longo, claro, mas que tenha ficado assim, tenha sido de bastante informação para vocês e proveito, né? Porque vocês vão precisar disso, minha gente, né? Tipo textual, gênero textual. Quais são os tipos textuais? Qual é a função deles? E quem se apropria desses tipos textuais, ok? Né? Quem se apropria é chamado de gênero. O tipo textual ele obedece uma estrutura textual. Já o gênero textual ele obedece a um comando social, né? A uma demanda do cotidiano, a uma demanda social, certo? Então, vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.